qual a melhor forma de definir onde fazer a faculdade? Existem alguns critérios. Tem alunos que falam para mim, Débora, eu só vou fazer pública. Então, eu vou falar dentro da Banca Vunesp, que é a que eu conheço. Nós temos 5 faculdades públicas. Débora, eu faço pública ou particular? Aí você tem que escolher qual é a faculdade que atende às suas expectativas, à sua realidade, à sua necessidade. Eu quero fazer faculdade pública ou particular? Eu quero as públicas. Então, dentro da Vunesp, nós temos 5. Quais são os critérios? Eu quero uma faculdade em São Paulo? Não, eu não quero morar em São Paulo. Então, você tem que entender isso, né? Tem alunos que falam, eu vou olhar pela nota do MEC. Eu vou olhar determinadas avaliações, o tipo de ensino. Aí depende muito do que atende às suas expectativas. Não, eu faria tanto particular quanto público. Não, eu só vou prestar particular. Depende muito das suas expectativas, tá? Então, olha só, é muito importante isso. Tem alunos que falam comigo, Débora, eu quero fazer medicina em São Paulo. Opa, então as melhores faculdades de São Paulo de medicina são essas. E aí você estuda em cima daquilo. Tem alunos que falam, não, eu só vou prestar pública. Nós temos 5. Nós temos a Unifesp, a Unesp, a FAMERP, a FAMEMA e a UEA. Quais são as características, quais são as facilidades, quais são as dificuldades, qual que é o perfil, em qual delas eu me encaixo? Não, eu quero fazer São Paulo e quero uma particular. Opa, tem Santa Casa, tem Einstein, tem ABC. Qual que é o perfil, quais são as características, qual o critério de correção, onde eu me encaixo melhor. Tudo bem? Isso é importante. Peraí, queria entender o porquê você se especializou na Vunesp. Bacana, Por que eu trabalho com a Vunesp? Por que eu me especializei na Banca Vunesp? Quando eu comecei a trabalhar com aulas, eu não comecei com a Vunesp em si, também com a Vunesp, mas eu trabalhava com alunos da FUVEST, do Enem, da PUC, meu Deus, quem mais que eu já trabalhei? São Francisco, a Unital. Inclusive, tem vários alunos aprovados em diversas dessas faculdades. Eu tenho aluno formado, que hoje tem consultório aqui na minha região, que passou na USP. Eu tenho alunos que passaram em medicina pelo Enem. Eu tenho alunos da UERJ, inclusive. Eu tenho alunos da Unital. Porque quando eu comecei a trabalhar com aulas, eu comecei a atender vários alunos, e esses alunos de diversas faculdades, tá? E com essa experiência de trabalhar com vários alunos, o que eu percebi? São provas completamente diferentes. Eu já sabia disso, mas era difícil colocar isso para os alunos. Mas quando você começa a atender faculdades tão diferentes, isso fica muito nítido, muito óbvio, mais fácil de conseguir mostrar isso para os candidatos. Infelizmente, tem muitos candidatos que até hoje não sabem dessa diferença. Eles estudam tudo como se fosse uma única coisa e vai para o vestibular prestar. E não é. Cada banca tem a sua prioridade. Então, tem que pensar o seguinte. Eu tenho 3 faculdades. Vou pegar aqui, FUVEST, Unital e Vunesp. Vou pegar a Unesp, porque Vunesp são mais de 40 e dentro da Vunesp existem diferenças, que é a sua continuação da sua pergunta. Então, olha só, FUVEST tem uma prioridade, tem uma característica, tem uma seleção. A faculdade quer selecionar determinado perfil de aluno. Então, a prova é feita para selecionar esse perfil de aluno. A Unital quer selecionar outro perfil, então ela faz uma prova para selecionar esse perfil. E a Unesp outra. Dentro da Banca Vunesp, nós temos várias subbancas, né? Então, assim, a Vunesp é uma empresa e tem várias bancas dentro dessa empresa que preparam vestibulares. Por quê? Porque nós temos mais de 40 provas. São os mesmos professores que elaboram Unesp, Santa Casa, FAMERP, Unissa, São Caetano, São Camilo? Não, são bancas diferentes. Por isso que são provas distintas também, porque são professores que priorizam coisas diferentes. Em que sentido? Então, olha só, cada critério de seleção tem uma banca ali e elabora a prova para selecionar aqueles alunos. Então, as provas são iguais? Não, não são. Por exemplo, você colocou aqui que prestou FAMEMA e FAMERP. São 2 provas distintas. FAMEMA é uma prova muito mais objetiva, muito mais direta e relativamente mais simples do que FAMERP, né? Quando você vai para a FAMERP, tem outra pegada. Você pega a prova dissertativa da FAMERP e fala, meu Deus, isso aqui é outra coisa. Não é a mesma prova, não é o mesmo estilo. Então, tem as suas diferenças e as suas nuances dentro da banca. Então, comecei a trabalhar com esses alunos. Comecei a conhecer mais a Vunesp. E o que eu percebi? Existe um padrão, né? Criei um método onde existe um padrão que, se eu aplicar esse método dentro desse critério de seleção, a gente consegue aprovação em menos de um ano.
Então, olha só, como é banca VUNESP, uma coisa importante vocês entenderem é que dentro da banca existe conteúdo base. Então, quando eu aprendo esse conteúdo base, eu estou aprendendo conteúdo base de toda a banca. Olha só a vantagem que eu tenho. Se eu estou aprendendo conteúdo base de toda a banca, o leque de vagas que vai ter para mim disponível é muito maior. Só com o conteúdo base eu não consigo passar, mas o conteúdo base representa uma parcela significativa da minha prova. Então, se eu for fazer Unesp, FAMERP, Unifesp, FAMEMA, UEA, Einstein, Santa Casa, o conteúdo base, quando eu domino, eu só preciso conhecer a particularidade de como vai apresentar em cada uma. Por quê? Porque o conteúdo base eu já tenho. Eu abro o meu leque. Por esse motivo que eu me especializei na VUNESP. Por quê? Porque, gente, a forma mais fácil de passar em medicina em menos de um ano é através da banca VUNESP. Se você parar para analisar, a banca que mais prepara vestibulares de medicina é a VUNESP. É a que mais oferece vagas para a medicina. Então, você tem um leque muito grande, certo? E aí, fui estudar as particularidades, critério de correção dessa banca. Então, existem particularidades? Existem. Só que você conhece ali o critério, você conhece a base, fortalece a sua base, e aí o que você precisa? Aí o diferencial de quem é aprovado. Ah, Débora, então se eu aprendi a base, eu passo? Ainda não. A base é o conteúdo base da banca. Beleza, eu garanto, eu consigo gabaritar, garantir essas matérias que são conteúdo base. Para eu passar no Einstein, eu estou usando o Einstein como exemplo, porque foi o exemplo que você me deu. Para eu passar no Einstein, o que eu preciso? Conhecer as particularidades do Einstein. Qual é o critério de correção? O que eles aceitam? O que eles não aceitam? Como que eu tenho que apresentar a minha questão dissertativa para eu atingir 6, não 4,5, igual muita gente recebe? O que eu preciso estudar para 50 questões objetivas? Qual que é o ponto-chave da redação do Einstein? Aí é o diferencial de quem passa e quem não passa. Quem conhece essas características.